Sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Pessoal, hoje vocês vão ouvir um pouquinho da história de Zahara Hussein, uma jovem que teve sua vida ceifada de maneira brutal em Foz do Iguaçu. Ela era estudante de medicina, tinha um futuro inteiro pela frente, porém alguém tirou a vida dela. E vocês vão saber o que está por trás desse caso e o que ainda tem de detalhes por trás disso. Já peço a vocês se inscrevam no canal, porque senão realmente não vale a pena eu continuar gravando vídeos, mas eu faço esse trabalho com todo o meu coração, faço por amor, mas eu preciso de inscritos e visualizações e comentários de vocês, que também podem escrever nos comentários mais casos que vocês gostariam que eu abordasse no canal. Então, pessoal, vocês vão ouvir um pouco da história de Zahara Hussein, pela voz de sua própria mãe, Anahi Tafarel, uma mulher marcada pela dor, tristeza e saudade. É isso, pessoal, fiquem com o vídeo. Pena que é por uma razão tão triste. Assim, eu tive ela muito cedo, com 17 anos, num casamento bem difícil, sabe? Eu tinha menos de 15 anos quando eu me casei com o pai dela. Não foi um casamento por amor, né? Então, assim, totalmente uma criança. E como não era por amor, não durou. Fiquei 4 anos e meio com ele e ela viveu, assim, uma infância bem conturbada. Uhum. Porque ele sempre querendo, por ser árabe, querendo ficar com ela, mas por posse, né? O Hussein vem do árabe, então. Isso. É porque o árabe eles colocam o nome do pai no segundo nome da criança. Uhum. Então, assim, a Zá, ela sempre muito querida e sempre preferindo ficar comigo, mesmo com dificuldades. E ele, assim, quando ficava com ela, quando pegava ela para passar o final de semana, assim, era enchia de guloseimas e não tinha aquela, não dava educação, né? Muitas vezes deixava até no hotel, ela sozinha, e era um homem bem promíscuo, sabe? Para resumir, né? E nós tínhamos uma vida, assim, bem difícil para ter uma comunicação. Quando ele faleceu em 2011, ele estava começando a pagar a pensão, ele veio na justiça e tal. Então, assim, ela muito amável, muito querida, uma menina muito responsável, eu nunca tive problemas com ela. E o pai tinha várias mulheres, e até hoje a gente não sabe quantos irmãos, meio-irmãos ela tem, né, pela vida que ele tinha. Então, assim, sei que ele morava com uma mulher, tinha uma mulher em Cascavel e uma mulher em Santa Catarina, que às vezes ele levava a minha filha para ficar em Santa Catarina, e eu parei de deixar porque ela era muito maltratada, sabe, na época, por essa dita madrasta, né? E quando ele faleceu, outras pessoas, elas foram muito bem sucedidas com o que ele deixou para essas pessoas, entende? Então, assim, ela ficou com seguro, né? E essas pessoas também ficaram, e essa... Tá travando. Ana Mira, a sua Wi-Fi está muito travada. Tem como você movimentar para um lugar onde mais... Eu não estou conseguindo te ouvir. A internet... Agora está voltando. Tava travando. Eu estava com a internet do celular, agora eu troquei do local aqui. Então, assim, eu sei que tem como vocês ouvirem. Mas ela sofreu muito porque, assim, com a morte do pai, na existência do pai, ela não tinha ele presente, era mais assim, ela ficava em último lugar, sabe? Então, assim, agora estão aparecendo muitas pessoas se mostrando comovidas, e por que eu tô falando isso, gente? Não é do meu agrado falar isso. Eu tô muito indignada, porque agora aparecem muitas pessoas se dizendo comovidas. Minha filha, ela não tinha ninguém, só tinha a mim e os irmãos, a família dela aqui. Tem uma pessoa que estava muito bem financeiramente, nunca procuraram.
E agora vem se dizer como vida e postando fotos, e eu não acho justo isso, sabe? E ela não tem como se defender, por isso que eu falo disso agora. Se promover em cima da imagem de alguém que não pode mais falar. Sim. Exatamente. Então, assim, ela era muito querida, ela não tá dando mal ninguém. Né? Mas tomei a liberdade de visitar os status dela, porque ela registrava tudo nos stories e depois ela deixava gravado nos status. E o que eu vi dela é o mesmo que eu vejo na minha filha, uma menina brilhante, que tinha um futuro lindo, não precisava nem dela dizer que ela estava vivendo a melhor fase da vida, que é quando uma menina vai se tornando mulher e todos os sonhos se realizando, né? Ela fez 2 cirurgias, eu pude ver na matéria, nos stories dela. E eu fiquei muito comovida porque, assim, ela tem muitas características da minha filha, mas assim como muitas meninas têm, que exatamente nesse momento uma mãe está perdendo uma filha, porque a impunidade no Brasil é muito grande. É muito fácil matar e não ficar preso. Mas pode continuar. Ela, quando ela teve maioridade, né? Um pouco depois ela foi para casa dela, que eu tinha comprado com esse valor de seguro. Então, assim, ela era muito independente, ela queria trabalhar, estudar, ela se preocupava muito, sabe, com a família. Era uma menina que só trabalhava e estudava, ela estava na 2ª faculdade dela. E, infelizmente, ela... Exatamente. Era o que ela gostaria realmente de exercer, né? Porque a primeira foi mais profissional. Ela era na área administrativa, né? E a segunda é o que ela gostaria, na parte de estética, que ela fazia biomedicina. Então, assim, a minha filha era muito tímida, e que não sei se dá para perceber, porque eu sei como mãe, né? E os que tinham afinidade também, ela era muito tímida. Então, ela se desenvolveu muito fazendo vídeos e assim, ela quebrou, sabe, todos aqueles desafios, né, que era para a vida dela. Então, assim, como filha, excelente em tudo. Se eu pedia algo, ela fazia muito mais. Os irmãos, a mesma coisa. Ela não media esforços para quando a gente ia visitar, ou ela ia à nossa casa, né, para fazer algo. E fazer um bolo era algo marcante, que ela sempre gostava de fazer um bolo para os irmãos, sabe? Então, assim, ela não tinha tempo para dormir quase, porque ela tinha os vídeos para elaborar, ela tinha os trabalhos da faculdade, tinha o trabalho normal, tinha academia, e ela fazia as marmitinhas religiosamente para seguir, né? Sabe? Então, assim, ela era muito perspicaz, organizada, tinha tudo cronometrado. Não tinha. Eu chegava na casa dela e falei, filha, fica com a gente. Não, mãe, eu tenho que arrumar a casa, tenho que fazer minhas marmitinhas, porque depois eu não vou ter tempo. Muito caprichosa. E assim, muito famosa, muito caprichosa, muito determinada. Para comprar o carro, ela deixou por último, a cirurgia por último, né? Porque ela deu prioridade para o que era mais importante. E depois, no final, ela fez a cirurgia, né? Ela estava muito feliz, sabe? E trocou no caso de casa, né? Por causa da segurança dela. Ela foi para aquela outra casa. Sim. E porque ela pediu uma medida protetiva. Eu não sei se vocês estão todos acompanhando o caso. Foi na mesma época, ela desapareceu na mesma época que a Vitória Regina de Cajamar, né? Sim. Ela desapareceu e quando nós ficamos, assim, percebemos a ausência dela, porque ela não deixava de postar os stories, ela tinha aqueles hábitos, né? E foi justamente no período que aconteceu isso, que eu tinha acabado de fazer uma cirurgia também de recuperação. E a gente mora num lugar assim, mais ermo, sabe, numa chácara, né? Então, assim, o meu celular eu estava com um problema no celular, estava usando para comunicação o celular do meu filho pequeno. Então, juntou tudo, sabe, para a gente não ter essa comunicação. E tanto que ela que estava me levando no pós-operatório, né? Ela que ia me buscar, tal, porque eu não podia andar. Vocês que estão entrando aí, compartilha os stories.
passa para todo mundo. É muito importante o que ela tem para dizer. Pode continuar. Então, assim, ela tá bem tranquila. Quando foi após uma consulta que ela foi me buscar, que ela falou, né, que estava sendo ameaçada, mas para eu não ficar preocupada. E que era o ex. Ela pensava que era o ex, porque assim, ele deu motivo de ser suspeito dessas ameaças, por mais que não se identificasse, porque na época ele tinha sequestrado o gato. Então ela pensava que era ele. E essa pessoa que fez essa crueldade se aproveitou dessa situação. Como ela tinha um foco que era o ex, usou disso para dispersar. E ela estava tranquila, porque ela achava assim, tem medida protetiva, ele não vai se aproximar porque ele vai ser visto. Então ele estava me fazendo para parar minha vida, ele está vendo que eu tenho sucesso, vendo minha vida está seguindo normal, estou feliz, e ele quer me impedir, isso não vai acontecer. Então, assim, foi algo assim, destrutivo, né? Destrutivo. Mas no caso então, ele foi assim, descartado como suspeito, mas assim, por falta suficiente de provas, não é isso? Porque existe a possibilidade de ter uma terceira pessoa, né? Então, isso é importante nós falarmos, eu tô bem assim, sabe, fora, né? Não, tem de esse juízo tempo. mesmo. Fala no seu tempo. Foi, a princípio foi descartado, mas assim, a gente sabe, por tudo que eu não sei, as pessoas estão acompanhando, sabem que ela foi abordada na próxima faculdade dela. Então, assim, ali tinha um carro, que era o carro da assassina, aquela Pamela, que estava percorrendo o local. Carro preto. E ali, carro preto, né, para ver onde que a Zá estava. E assim, depois ela deixou o carro no local, e a gente não sabe, porque foi parado, o carro parou em outra rua próxima à casa da Zá. Mas ali não deu para ver, e deu para ver que alguém saiu do carro. Então, assim, as digitais, minha filha foi amarrada com fita durex, né? Então, pensa bem, uma pessoa só, com um revólver, segurando e amarrando, ela não vai conseguir fazer isso sozinha. Então é por isso, se esse Bruno, que era o comparsa, o namorado dessa Pamela, ele estava seguindo o carro da Zá e sendo um olheiro para cuidar se tinha alguém se aproximando, polícia, para a assassina fazer o que queria no carro da Zá, ela sozinha, ela não ia conseguir amarrar a Zá e segurar um revólver, porque pense bem, alguém está te amarrando, você vai ficar passiva deixando a pessoa te amarrar se a pessoa não está armada? E se a pessoa está armada, ela vai conseguir te amarrar segurando uma arma? Ela vai ter que olhar para baixo para conseguir amarrar e a pessoa vai conseguir se defender. E se a minha filha estivesse no volante, sabendo que estava indo para a morte, ela não teria reagido, não teria jogado o carro em algum lugar? Então ela estava muito ali sendo ameaçada, entende? O que me chama atenção é que o ocorrido foi, a medida protetiva foi apenas 1 mês a 2 meses antes do que aconteceu com ela. Isso me chamou muita atenção. Porque é chamativo, sabe o que é? Que ela pediu socorro à polícia. No dia 11, ela recebeu essas ameaças. Isso eu fiquei sabendo depois, tá? Detalhes e prints eu fiquei sabendo depois, que ela não tinha me mostrado. Como ela contou para mim, não foi dessa forma como eu fiquei sabendo depois. Mas assim, ela recebeu essas ameaças pelo WhatsApp, um WhatsApp falso, dia 10 de janeiro, agora de 2025. Dia 11, ela foi até a delegacia e era um final de semana. Falaram que não poderiam registrar um boletim de ocorrência porque ela tinha que ir na delegacia da mulher e, na verdade, não tinha prova que era o ex dela. Mas, assim, ela pensava que era o ex, mas cabia a polícia investigar, porque era ameaça. E depois que eu vi, né, ameaça bem, assim, direta, com um revólver e dizendo coisas, assim, de morte. Então, ele mesmo chegou a ameaçá-la. Ela pensava que era o ex. Pensava.
estava, mas ali não tinha identificação. Só que cabia à polícia ir atrás desse número, desse contato, para ver quem que estava fazendo a ameaça. Uma ameaça de morte, e falaram que não poderiam fazer nada porque não tinha identificação, não tinha a quem direcionar o boletim de ocorrência. Isso é um absurdo. Depois ela foi, dia 29 de janeiro, ela foi até a delegacia da mulher, né? Então, assim, depois eles foram atrás, a delegacia da mulher foi atrás de identificar, fez o requerimento ao juiz para identificar, né, quem estava fazendo aquela ligação. Só que nós sabemos que depois que aconteceu tudo isso com a minha filha, foi descoberto quem foi que fez a ameaça. Sim. Então, se nós tivéssemos, sabe, se ela tivesse tido importância para quem atendeu ali, se ela fosse, de repente, uma filha de um policial ou de alguém importante, eles teriam dado ouvidos a ela e ido atrás. Ela não estaria, né, agora no lugar que está. Estaria perto de mim. Alguns casos caem na mídia com uma força muito grande. E quando ganha notoriedade, as pessoas dão mais atenção. Né? E na mesma época que aconteceu com ela, aconteceu com a Vitória de Cajamar. Então o foco estava virado, talvez, né? E o que acontece? Não está dando tempo de morrer uma menina, na outra semana já veio um caso parecido. Há poucas semanas foi uma que a menina foi envenenada. Aí essa semana, nos últimos dias, foi a Miss Tim da Bahia, que estava em Curitiba, e o amigo de infância tirou a vida dela. Então, antes de terminar um caso polêmico e grande, porque todos são grandes, a dor de toda mãe, eu nunca passei por isso, mas eu me coloco no seu lugar, porque minha filha tem um brilho especial, igual a sua. Mas o que acontece? Essas pessoas vão focar ali onde o caso está com mais notoriedade, digamos assim. Sabe? Então aí a polícia vai investigar de maneira que tenha pressão também, porque até no caso da menina, da Vitória, eles estão tendo dificuldade, porque também pode ter tido uma outra pessoa, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, vamos voltar lá atrás, na linha do tempo. Como que Zahará conheceu essa mulher, que é a Pamela, que tinha um estúdio de beleza, de sobrancelhas, né? De cílios postiços. Eu agradeço por você me direcionar, porque eu também, assim, sabe, não estou bem, né, psicologicamente, então eu estou misturando tudo. Não vai no seu tempo. A Zá, ela não era amiga dessa mulher. Eu me lembro muito bem quando essa mulher, essa Pamela, entrou em contato com a Zá em 2023, pedindo fazer parceria. No caso, ela ia até o estúdio, ela fazia esse match designer, né, que a pessoa faz a colocação de cílios, e ela gravava os vídeos e publicava, marcando ela. Essa era a parceria. E ela foi algumas vezes só, poucas vezes. Ela estava buscando atrair a Zahará até ela, com a proposta de permuta, né, como digital influencer. Sim, e não era amiga. Não era amiga. Ela viu umas 3 vezes essa mulher, entende? 2023 para cá, porque em 2023 ela começou a fazer esse trabalho com essa mulher e depois ela parou. Então ela retornou em 2024, entende? Ela ficou um bom tempo sem ver essa mulher. E não era só essa mulher que fazia esse trabalho de cílios, tinha outras pessoas que faziam para Zá também. Então, assim, as pessoas falar como é que ela tinha amizade, porque essa mulher era traficante, depois a gente ficou sabendo, exatamente, né? Não era o perfil da sua menina. Ela não era o perfil de amizade dela. Ela era muito ingênua, tanto você vê ali como ela foi, as câmeras, as últimas imagens, ela descendo na rua ali no escuro, mexendo no celular, ela estava bem tranquila, ela não imaginava, entende? Ela não imaginava que ela estava em realmente perigo. Então, assim, sim, era uma menina totalmente, assim, o tempo dela era só para produção da vida dela, entende? Ela não tinha tempo para nada de coisa errada, não pensava em nada de errado. Ela só trabalhava, estudava, até pra gente
se encontrar com ela na casa dela, a gente marcava para ir lá, porque eu sou professora, então assim, o horário não era igual ao dela, né? O horário de folga dela era diferente do meu. Ela trabalhava no final de semana, ela trabalhava no shopping. A vida dela foi trabalhar em shopping. E o dia de folga era o dia que ela fazia os vídeos, fazia trabalho de faculdade, Era sabe? uma menina muito bem turmada, andava com boas meninas. Eu pude acompanhar o caso dela, li bastante. E essa mulher não era o perfil de amizade para uma menina como a Zahara. Então, me estranha muito ela procurar. E pouco antes, o namorado também ter tido problemas. Essa mulher começou a procurar a Zahara a partir de então, porque eu vi que ela conheceu ela em 2023. E depois, quando a gente vai buscando, conversando com pessoas, as pessoas veem e é um orgulho para mim, sabe? Falando sobre a minha filha, como que ela era. No banco, que eu fui atrás de informações no banco, essa filha vinha aqui, é um amor. Aqui no shopping todo mundo tá chocado, porque todo mundo ama muito ela é muito querida, uma pessoa assim de fácil amizade, de fácil sorriso, entende? Não tinha boca para nada, não era uma pessoa agressiva, nem com palavras. Ela evitava, sabe, confusão, coisa assim. Então, assim, até um tempo que ela estava comprando o carro dela, né? As pessoas vinham, algumas pessoas maldosas vinham falando: de onde você veio, né, com esse carro? De onde que surgiu isso? Eu falava: filha, você não precisa dar satisfação com o seu dinheiro, é perigoso, né? Então, assim, que era do seguro, né, do pai. Eu tive que falar isso, gente. Ai, tem que, eu tive que falar da vida pessoal para a internet é pesada, é pesada. Eu peguei a imagem da minha filha, entende? Não bastasse só a dor, né? Então, assim, quem conhece a Zá sabe, uma menina por amor, querida, responsável, tanto que os investigadores falaram: aqui ficamos admirados pela conduta da Zahara. Eles vasculharam, né? Ela não ficou com os desgraçados ali, os criminosos, assassinos. Ficaram com a bolsa, com a joia dela, que era um colar que ela tinha, com o nome dela, arrancaram, notebook, tudo que tinha no carro eles levaram. Então, assim, o iPhone dela. Mas será que foi para parecer uma tentativa de latrocínio? Ou porque já tinha ali, a intenção já sabia o que ela tinha, né? Eu estava com ela, então eles aproveitaram para tirar lucro daquilo ali, mas a invenção, a gente sabe que não era por roubo, né? Porque só tinham levado o carro. Então, assim, ali, eu até esqueci o que eu estava falando, agora me perdi. Mas, assim, eu lembrei. Vasculharam as redes sociais, conversas, o iCloud, tudo que tinha, né? Porque eles quebraram, teve quebra de sigilo telemático, tudo, o e-mail, tudo dela foi vasculhado. E eles falaram para mim: a sua filha é um exemplo de responsabilidade, de conduta. Ela é uma menina batalhadora. Eles ficaram ali, sabe, assim, admirados, porque viram tudo, não tinha nada que denegrisse a imagem dela, nada de errado. Ele falou assim: uma menina de 25 anos não deixou uma dívida. Ela era, assim, honrosa em tudo que ela fazia. Tudo anotado, tudo muito bem, sabe, organizado. Eu vi o então, assim, dela. Assim, eu fiquei aqui, deixei algumas perguntas aqui. Como que está o andamento do caso? O que eles têm passado de novo para você? Dia 25, 6 agora, às 13h30, terá uma audiência presencial. Né? Então, assim, eu convido as pessoas que venham se manifestar em frente ao fórum. Muito importante, fala a data, tudo certinho, horário. Dia 25 de 6 agora, às 13h30. Quem, por favor, puder participar, estamos fazendo camisetas também para essa manifestação. Quem não puder ir, se quiser comprar a camiseta para usar,
se manifestar em outro local diariamente, como tem pessoas pedindo para mim, né? Umas pediram para que eu vou poder ir no local, mas que vão usar dia a dia. Porque assim, gente, a lei, infelizmente, protege bandidos. É algo assim, tiraram a vida da minha filha. Eu não tem vou vê-la casar. Não tem explicação para um caso assim. Eu não vou ver netos dela, entende? Ela não vai, igual ontem falaram, né? Minha filha estava fazendo a apresentação do TCC e eu me coloquei no seu lugar. E a tua filha não está aqui se formando. Eu não vou ver a formatura da minha filha. Não sei. Entende? Então, assim, o que me resta é esperar que eu venha me encontrar com ela no céu. Tiraram os sonhos dela, tiraram tudo dela. Uma menina batalhadora, um exemplo. Simplesmente porque essa bruxa, esse demônio, invejou a vida dela. Invejou a beleza dela. Uma mulher desgraçada que simplesmente se achou no direito de tirar a vida dela. E agora o que me resta? Né? Pedir por justiça. Então, tem que ter a ordem em meu lugar. Uhum. Isso não é fácil, gente. Eu tô aqui, eu tô louca, desculpa a palavra, mas eu tô totalmente insana. Porque o que eu vivo diariamente não é fácil. Eu não queria estar passando por isso. E eu não imaginei que eu fosse passar por isso. Porque não tinha nada, nenhum motivo para fazer isso com minha filha. Uhum. Então, assim, eu peço a vocês, me ajudem a clamar por justiça. Agora tem o encerramento dessa parte, né? Uhum. Vai ter audiência, eles devem ser condenados. Tem que ir para júri popular. Mas tem mais pessoas, gente. Tem mais pessoas. A minha filha, ela não era passiva para deixar ser amarrada e morta. Então, tinha mais pessoas ali, a gente não sabe a motivação. Mas o que eu sei é que ela não está aqui. E qualquer informação que tiverem, por favor, falem. Contato, fala com a gente, entra no privado. Denuncie, faz ligação anônima, não pode deixar passar. Eles não podem ficar pouco tempo na cadeia, porque eles vão matar de novo os assassinos. Por que vocês acham que eles fizeram isso? Eles sabem que ficam pouco tempo na cadeia e saem de novo. Esses monstros vão matar de novo, vão fazer isso de novo. Então, assim... Essa é a segurança do homicida e do feminicida no Brasil. Ele tem a certeza de que ele até vai ficar preso, mas o tempo que ele vai ficar, às vezes, não é o tempo justo, né? A gente vê isso muito frequentemente, infelizmente. E a violência contra a mulher tem aumentado no número, assim, eu sei que é tão difícil para você falar, eu vou deixar você falar, porque eu imagino a dor que você está sentindo todos os dias, né? Eu imagino. Tiraram a nossa vida. Eu falo, arrancaram meu coração. Eu sou uma morta-viva porque a minha filha não está aqui. Eu não tenho ela do meu lado. E eu, mesmo não querendo, eu tenho que ficar falando sobre essas coisas. É muito difícil para mim. Entendeu? Eu estou esperançada. Eu peço a vocês, quem puder, participe dessa manifestação. Por favor, compartilhem essa live. Quando eu fechar, eu vou deixar a live salva e vou compartilhar nos grupos também. Eu peço que todo mundo compartilhe bastante essa live. É muito importante que se faça justiça. Ela quer saber a motivação desse crime e se existe uma terceira pessoa. E por que fizeram isso com ela? Tem que haver uma explicação. Não existe, na verdade, de fato, né? Mas uma motivação. Maldade, inveja, ciúme. Eu vou ter que finalizar agora. A gente está aqui num café. A gente colocou um lugar, né, para poder. A internet está ruim aqui em Foz, então para não correr o risco, a gente veio até aqui. Anami, mas assim, eu quero que você sinta o meu abraço, tá? Eu queria te dar um abraço, quando eu for ao Brasil, eu quero te dar um abraço de mãe, tá? Porque eu tenho sentido um pouquinho, só um pouquinho, porque ninguém está sentindo o que você está sentindo agora, né? Mas eu quero que você se sinta abraçada, viu? Quando quiser conversar comigo fora daqui, pode falar, deixa um áudio, pega meu telefone no privado
E, pessoal, compartilha essa live, passe para mais pessoas, por favor, ajuda. Compartilha nos grupos com todas as pessoas possíveis. Se tiver uma terceira pessoa, tem que aparecer, e você quer saber a motivação. Todos nós queremos saber enquanto sociedade. Nós sabemos que tem mais pessoas, não tem como ter ali mais só essa Ana, no caso, vai ter feito tudo sozinho. E eu peço a Deus que tudo, sabe, fique claro, porque diante de Deus nada fica oculto, né? Que Deus concorde que apareça. Eu agradeço por ter dado essa oportunidade. Eu quem agradeço você ter confiado em mim. Muito obrigada. Eu sinto muito que a gente está falando de um assunto tão triste, mas eu agradeço muito pela confiança, viu? As pessoas têm procurado, têm dado uma palavra de alento, né? E que vão participar também dessa manifestação. Agradeço já pelo todo mundo, viu, pessoal? Compartilha para participar da manifestação, pedindo justiça para o Zahara. É muito difícil para uma mãe passar por isso. É dolorido. Precisa saber a motivação, por que tanto ódio, qual é a raiz desse ódio, de onde veio essa trama. Porque essa pessoa não era amiga dela, mas a conhecia, ela já estava atrás dela. A gente quer saber por que fizeram isso com o Zahara. E quem é a terceira pessoa? Eu provavelmente tem, né? Tempo atrás dela, vigiando, tendo a rotina dela, para chegar até. O pessoal está perguntando onde vai ser a manifestação. Em frente ao fórum. Em frente ao fórum de Iguaçu, em frente ao fórum de Foz do Iguaçu. Dia 25 do 6. Dia 25 de junho, às 13h30. 13h30. Dia 25, isso mesmo. Eu agradeço a todos, gente. Eu vou ter que finalizar agora. Marca para mim, tá? Para eu colocar lá na minha página. Fica com Deus. Obrigada. Um abraço bem grande, tá? Tchau.